Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma história incrível, a de um visitante misterioso que atravessou o nosso sistema solar. O nome dele é 3I/Atlas. E não é uma rocha espacial qualquer. Pensem nele como um mensageiro de outra estrela que carrega segredos de tempos e lugares muito, muito distantes. E isto leva-nos a uma pergunta fascinante, não é? Se pudéssemos interceptar uma mensagem de outro sistema estelar, o que é que ela diria? O 3i Atlas traz uma mensagem escrita, claro, mas a sua própria existência e a sua composição, isso sim, contam uma história e tanto. Ok, vamos mergulhar nisto. A nossa história começa, como não podia deixar de ser, com o momento da descoberta, aquele instante que transformou um simples ponto de luz numa das descobertas astronômicas mais empolgantes dos últimos tempos. E tudo aconteceu muito, muito rápido. A 1 de julho de 2025, o levantamento Atlas, lá no Chile, detectou-o. Mas depois, ao vasculharem dados mais antigos, os astrónomos encontraram imagens que já o mostravam no final de junho. E apenas um dia depois da descoberta oficial, a 2 de julho, veio a confirmação. Não era só um cometa. Era um cometa que não pertencia ao nosso bairro cósmico. Era, oficialmente, um visitante interestelar. E o que é que isto tem de tão especial? Bem, o número neste ecrã diz tudo. 3. O 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado que alguma vez detectamos. Ele segue os passos do famoso Oumuamua e do 2I Borisov. Só esta raridade já o torna um alvo de estudo absolutamente incrível. Então, com um visitante tão raro à nossa porta, a comunidade científica entrou em ação. O próximo passo era óbvio: desmascarar este mensageiro, perceber exatamente o que era, de onde vinha e para onde ia. A prova definitiva da sua origem está na sua trajetória, que os cientistas chamam de hiperbólica. Para termos uma ideia, os objetos do nosso sistema solar, como os planetas e os asteroides, andam em órbitas fechadas, elípticas, à volta do Sol. Mas o 3I Atlas movia-se tão depressa que a gravidade do Sol conseguiu curvar o seu caminho, sim, mas não o suficiente para o prender. Ele entrou, deu uma volta e está de saída, para nunca mais voltar. E quando digo rápido, é mesmo rápido. Este gráfico mostra bem o quão extremo é o 3I/Atlas. Enquanto o Oumuamua viajava a 26 km por segundo e o Borisov a 32, o 3I/Atlas está a rasgar o espaço a uns impressionantes 58 km por segundo. Esta velocidade é a sua impressão digital interestelar, a confirmação de que vem de muito, muito longe. E aqui está um ponto crucial. Ao contrário do misterioso Oumuamua, aquele em forma de charuto, os cientistas confirmaram rapidamente a identidade do 3I Atlas. As observações mostraram uma coma, aquela nuvem difusa de gás e poeira à volta de um núcleo gelado. É o comportamento clássico de um cometa, que aquece e liberta gases à medida que se aproxima do Sol. Saber que é um cometa foi só o começo. A verdadeira emoção veio quando se começou a analisar o seu coquetel químico. O que é que esta bola de neve cósmica de outro sistema estelar continha? Bem, a resposta trouxe algumas surpresas. O telescópio espacial James Webb apontou para o cometa e os resultados foram espantosos. Este gráfico mostra a composição dos gases que estavam a sair do núcleo. Nos cometas do nosso sistema solar, a água é quase sempre o ingrediente principal, mas no 3I Atlas, o dióxido de carbono, o CO2, era o rei. A água estava lá, sim, mas em quantidades muito pequenas. Esta descoberta foi tão importante que os cientistas a descreveram como uma das maiores abundâncias de CO2 já observadas num cometa. Esta assinatura química única é uma pista gigante, sugerindo que o 3I Atlas se formou num ambiente muito, mas muito diferente daquele onde os nossos cometas nasceram. E a investigação não parou por aí. Foi um esforço global. Vários telescópios contribuíram com mais peças para este puzzle. O Very Large Telescope detectou cianeto, que é comum, mas também níquel atômico, que já é mais raro. O telescópio Gemini South confirmou que havia mesmo gelo de água. Cada nova descoberta acrescentava mais uma camada a esta história complexa. Com os dados da trajetória e da sua composição, os astrónomos puderam fazer algo extraordinário, recuar no tempo e descobrir as origens cósmicas deste cometa. E o que descobriram foi de cortar a respiração. Ao refazerem o seu caminho pela galáxia, os cientistas determinaram que o 3I/Atlas veio provavelmente do disco espesso da Via Láctea. Pensem nisto como os subúrbios antigos da nossa galáxia, uma região acima e abaixo do plano principal onde vivemos e que está cheia de estrelas muito, muito velhas.
E isto leva a uma conclusão absolutamente estonteante. Se o cometa vem de uma região de estrelas antigas, então o cometa também tem de ser antigo. A idade estimada: pelo menos 7,6 mil milhões de anos. Para se ter uma noção, o nosso Sol e todo o Sistema Solar têm apenas 4,6 mil milhões de anos. Este mensageiro é literalmente uma relíquia de um tempo anterior à existência da própria Terra. Então, como é que se chega a esta conclusão? Bem, não é um palpite. Baseia-se em 3 linhas de evidência. Primeiro, a sua trajetória, que aponta diretamente para o disco espesso. Segundo, sabemos que essa região está cheia de estrelas antigas. E terceiro, a sua química rica em dióxido de carbono funciona como uma impressão digital fóssil das condições de há milhares de milhões de anos. Claro, como acontece com qualquer objeto interestelar estranho, especialmente depois do Oumuamua, a especulação surgiu. Será que podia ser algo mais do que apenas um cometa? A velha questão: é uma rocha espacial ou uma nave espacial? Vamos olhar para os dois lados. Por um lado, alguns argumentaram que a sua trajetória era tão esquisita que levantava suspeitas. Mas do outro lado, o consenso científico, apoiado por uma montanha de dados, conta uma história diferente. A observação da coma, a libertação de gases, a rica composição química, tudo apontava para uma conclusão clara: é um cometa natural. Um cometa extraordinário, sim, mas um cometa. E assim, enquanto o 3I/Atlas continua a sua viagem para fora do nosso sistema solar para nunca mais ser visto, ficamos a refletir sobre o que a sua visita, tão fugaz, nos ensinou. Esta visita, apesar de breve, deixou-nos lições valiosas. Primeiro, que a receita para fazer cometas varia pela galáxia. Segundo, que há fósseis cósmicos mais velhos que o nosso planeta a vaguear pelo espaço. A sua química sugere que os blocos de construção da vida e dos planetas podem ser diferentes noutros lugares. E talvez o mais importante, confirma que não estamos sozinhos e isolados. A nossa galáxia está cheia destes mensageiros, cada um com uma história para contar. Isto deixa-nos com uma última reflexão. O 3I/Gatelas foi apenas o terceiro que encontramos. A sua descoberta levanta uma questão intrigante. Quantos outros mensageiros antigos destes estarão a passar por nós todos os dias sem serem vistos, carregando segredos de inúmeras outras estrelas? A resposta ainda está lá fora, à espera de ser descoberta.